8 é importante a gente conhecer, porque ele vai entrar com aquela questão da mulher adúltera, depois vai vir a afirmativa de Jesus, e óbvio que vem toda uma discussão deles depois, e aqui é nesse capítulo que Jesus fala 3 vezes, eu sou. Não só eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, mas dizendo diretamente eu sou, o que para a maioria dos judeus seria uma blasfêmia. Mas ele, usando da sua autoridade, pode dizer isso, né? Qual que é o contexto aqui? Na história, como a gente vai lendo, na narrativa, acabou de terminar a festa dos tabernáculos. Já no ano passado, quando eu dei uma IBD panorâmica sobre o livro de João, falei já da festa dos tabernáculos. É uma festa que os judeus constroem cabanas, barracos, na verdade, e por uma semana eles deveriam morar nessas tendas ou nesses barracos, nessas cabanas, para lembrar o período que eles atravessaram o deserto. E essa festa tinha algumas características. Uma delas é que era uma festa totalmente comunitária, é claro, e eles deviam ser conhecidos pela sua alegria. Então a festa era uma festa de grande alegria, especialmente o final, que eles como que celebravam a chegada na Terra Prometida. Então por uma semana eles dormiam nessas cabanas e no final eles celebravam a chegada na Terra Prometida. Até hoje, essa festa é celebrada pelos judeus ortodoxos. Eles montam cabanas lá nos bairros dele, em Jerusalém, em outros lugares do mundo. Eles montam cabanas e vivem nas cabanas por uma semana, no meio da rua, ou em parques, ou coisas assim. Judeus ortodoxos hoje são um número muito pequeno, né? Uma outra coisa que eu vi lá em Jerusalém, eu não estava lá durante a festa, mas vi por fotos, é que em vários prédios de apartamento eles têm uma sacada grande, e durante a festa dos tabernáculos eles vão e constroem uma cabana na sacada, e aí passam a semana lá dentro. A grande maioria dos judeus hoje é secular, então não celebra essa festa. O máximo que eles fazem já vi também em condomínios que eles montam tipo um quiosque no gramado e fazem uma refeição lá, e é só isso. Mas essa festa terminava no sábado, começava num sábado e até o outro sábado. E no segundo sábado tinha 2 cerimônias que, na nossa história, acabaram de acontecer. A nossa história começa, capítulo 8, no domingo de manhã. Mas isso que eu estou descrevendo acontece no sábado imediatamente anterior. A primeira delas é a lavagem do pátio. Então, no sábado, depois que terminou a festa, ou terminou assim, a festa está no ponto máximo e houveram sacrifícios no templo e tudo mais, os levitas descem até o poço de Siloé, que é relativamente próximo, e trazem jarros de água e lavam o pátio, representando a purificação de quando Israel entra na Terra Prometida. Então, eles purificam o pátio, por assim dizer. É uma grande lavagem ali, muita água. E naquela região, a água é uma coisa muito, muito preciosa, porque é um deserto, né? Então, essa lavagem do pátio representa não só essa purificação, mas uma confiança na providência de Deus. Nós derramamos água no chão porque sabemos que Deus vai prover. Mas uma outra coisa que não é descrita na Bíblia, mas é um costume muito comum, que nessa época já existia, eles acendiam no pátio, depois que escurecia. Então, o sábado para eles começa na sexta-noite, vai até o sábado às 6 horas, quando se põe o sol. Então, quando anoitecia, ou seja, encerrou o sábado, eles acendiam piras de fogo. Eram como grandes tachos de bronze, de metal, e eles acendiam fogueira com óleo ali e iluminava todo o pátio. Aliás, o que eles dizem é que era uma iluminação assim que tem um rabino que descreve que Jerusalém ficava claro como o dia. E um outro rabino diz que se você não viu o pátio do templo iluminado pelas piras, você não sabe o que é beleza. Vamos dar um desconto para eles, mas assim, havia entusiasmo, havia alegria, e era uma coisa de novo, uma grande celebração. E aí o pessoal dançava em grupos e, segundo o costume judaico, na época provavelmente ainda mais,
faziam rodas em que homens dançavam e rodas em que mulheres dançavam. Então, era uma festa assim, uma festa que culminava a celebração da festa dos tabernáculos. Logo no domingo de manhã, tem o encontro com a mulher. Jesus vai para o templo, começa a ensinar, os fariseus trazem uma mulher adúltera, e aí Jesus lida com isso e continua o discurso. É importante nós sabermos que ele continua o discurso para conectar o que ele fala ao que acabou de acontecer. Então, capítulo 8, versos de 1 a 11, vamos olhar, vou ler rapidamente aqui, e depois a gente vai olhar quase que versículo por versículo. Capítulo 8. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, isso era um sábado à noite. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ali se assentou para ensiná-lo. Havia ao redor do templo toda como uma varanda, uma parte coberta, onde os mestres sentavam para ensinar e os seus discípulos ao seu redor. Se você tinha meia dúzia de discípulos, é isso que tinha. No caso de Jesus, a multidão, o povo todo se reuniu. Então era um grupo grande de pessoas. Verso 3. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Verso 6. Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Nós vamos falar disso. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. E Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vai e abandone sua vida de pecado. O que importa para nós aqui distinguirmos? Primeira coisa, domingo de manhã, Jesus estava ensinando. Enquanto ele estava ensinando, logo no começo, várias pessoas sentadas ao seu redor, eles trazem uma mulher que foi flagrada em adultério. O fato dela ter sido flagrada já indica que ela era, a expressão adultério indica que ela era uma mulher casada, porque se ela fosse solteira não seria adultério, seria fornicação, é uma outra palavra que eles usariam na época. É óbvio que o que acontece ali é uma armadilha. É uma armadilha por várias razões. Primeiro, porque trazem só a mulher e não o homem. Então não havia uma preocupação de julgamento ali. Ali vamos só condenar essa mulher. E se ela foi pega no ato, então obviamente tinha um homem junto, mas esse homem era amigo de alguém, alguma coisa aconteceu e eles simplesmente não trouxeram o homem para Jesus. E a preocupação deles, gente, não era a justiça, tá? Arma-se então essa armadilha. Mas qual que era a armadilha? Por um lado, Jesus podia obedecer a lei e falar, realmente, vamos apedrejar a mulher. Mas naquela época, os romanos haviam proibido os judeus de executar a pena capital. Havia uma ou outra exceção em que os judeus podiam executar a pena capital. Uma delas é para o gentil entrar no templo, mas essa era a única exceção. Fora disso, os judeus tinham que submeter todos os casos de ofensa capital à autoridade romana. Então, se Jesus fala, vamos obedecer a Moisés e apedrejar essa mulher, os fariseus teriam base para acusá-lo para os romanos, falar, olha, Jesus está desobedecendo a lei de vocês. Mais do que isso, a posição do povo, o povo, como povo, tinha muito respeito pela lei, mas eles estavam profundamente cansados do legalismo dos fariseus e dos mestres da lei. Então havia uma posição assim, mas tem que apedrejar, cara, tem que matar. E havia muita hipocrisia, havia uma tensão. Então, de certa maneira, Jesus, que tinha um grupo muito grande de pessoas interessadas no ensino dele, iria perder ouvintes, de certa maneira, se ele falasse apedreja. Aí o povo ia dizer, tá vendo? É que nem os fariseus. Mas se Jesus não apedreja, ele obedece aos romanos, talvez agrade o povo, isso é uma suposição,
mas certamente ele ia se opor à lei de Moisés. Então, aqui nós temos um exemplo clássico, gente, de polarização. Se Deus permitir, semana que vem eu vou pregar sobre isso. Polarização, para mim, quanto mais eu estudo, mais eu me convenço disso, é uma armadilha do diabo. O diabo chega para você e fala, olha, você tem só duas opções. É isso ou isso. Ou é Lula ou é Bolsonaro. Ou é calvinista ou é arminiano. Ou é direita ou é esquerda. Ou é Grêmio ou é Colorado. Assim, polariza. E a polarização, ela divide profundamente as pessoas e te rouba de outras opções. É curioso como Jesus reage. Jesus simplesmente não fala, vou obedecer aos romanos, ou vou obedecer a Moisés. Ele tem uma terceira alternativa. E isso é muito importante. É importante, como cristãos, que a gente aprenda a olhar as outras alternativas. Mas os fariseus aqui, talvez eles não quisessem só uma armadilha. Certamente havia uma armadilha. Mas eles queriam e eles acreditavam na força da letra da lei. Ou seja, olha, o que importa aqui é assim, se você obedecer a letra da lei, você será salvo. Aliás, tinha uma expressão muito curiosa, que eles diziam que a lei era a luz que ilumina os homens. Você está em trevas, você não sabe o que fazer? Olha para a lei, porque a lei te ilumina. Talvez em cima disso, Jesus vai fazer a afirmativa dele. Ele estava ensinando, o pessoal chega e vem para frente, no meio ali onde estava todo mundo. E, obviamente, Jesus parou, porque eles põem uma mulher em pé e começam a discutir com Jesus. A princípio, ele guardou silêncio, ele simplesmente abaixou e começou a escrever no chão. Mas os fariseus não iam abrir mão da sua armadilha, na opinião deles, tão bem montada. Então, eles continuam insistindo. À medida que eles insistem, aqui é a minha interpretação, ele ilumina a situação. Por que eu digo ilumina? Porque logo depois ele vai dizer, eu sou a luz. E como é que ele ilumina a situação? Em primeiro lugar, ele mostra o verdadeiro propósito da lei. Que os fariseus que diziam que seguiam radicalmente a lei, não entendiam a verdadeira lição por trás da lei. Qual que era essa lição? Versos 7 a 9, quando Jesus diz, se alguém estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. E se abaixou. E quando isso acontece, verso 9 é muito revelador, os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Eu acho essa declaração muito interessante, porque o que aconteceu aqui, gente, sinceramente, foi um milagre. Porque os fariseus eram conhecidos pela sua hipocrisia. Não só os fariseus, os religiosos todos. Aliás, é uma característica que até hoje a gente luta muito entre nós, como cristãos, que é com a hipocrisia. A aparência de que está tudo certo na minha vida, não tenho problemas. Então Jesus fala, olha, se algum de vocês não tem pecado, atire a primeira pedra. Isso estava na lei. Isso era a tradição judaica. E muitas pessoas foram apedrejadas. Então não seria raro de um dos fariseus falar, eu estou sem pecado, e joga uma pedra na mulher. O primeiro que jogar, aí pronto, aí vamos acabar com ela. Ela não seria apedrejada ali no templo, ela seria levada para fora da cidade. De qualquer forma, quando Jesus fala isso, olha, quem está sem pecado atira a primeira pedra, ele estava falando da lei. Mas com a autoridade espiritual que Jesus tinha, na hora que ele fala, quem estiver sem pecado atire a primeira pedra, esses homens todos, apesar de não serem necessariamente crentes, por assim dizer, ou tementes à lei, eles ficam impactados com a palavra de Jesus e eles começam a recuar. E eu acho muito interessante, não sei se eu tenho uma explicação clara para isso, que eles foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Eu fico encucado, por que começando pelos mais velhos? Talvez porque os mais velhos foram mais impactados pela palavra de Jesus, talvez porque os mais velhos não tinham aquela paixão dos jovens de vão apedrejar logo essa mulher. Talvez porque os mais velhos tinham a mais profunda convicção do próprio pecado, ainda que fossem hipócritas e disfarçassem,
Ao longo da vida, Deus vai iluminando e vai mostrando os nossos pecados. E você vai descobrindo que você não só não é tão bom quanto você pensava, como também com que você luta com muitas coisas que você pensava que não lutava mais. Não sei, aqui são hipóteses, mas eu quero dizer que é muito interessante isso. Jesus traz luz, e repara o que eu falei, eles armaram uma armadilha polarizada, ou obedece a Moisés, ou obedece aos romanos. Jesus fala, olha, quem está sem pedra, quem está sem pecado, atira a primeira pedra. Ele acha uma terceira alternativa que ilumina o coração desses homens. E eles todos se constrangem e começam a recuar. Junto com isso, ele fala claramente de pecado e graça, porque ele não diz, no verso 10, mulher, então você é inocente? Ele não discute o pecado dela. Ele sabe que ela sabe que pecou, isso não foi discutido. A pergunta é, ninguém te condenou? Ou seja, ninguém te deu uma pena, te deu o castigo, te deu a penalidade pelo seu pecado? E ela responde não, e Jesus diz, bom, eu também não te condeno. Vai, não peques mais. E ao fazer isso, Jesus está anunciando o evangelho da graça, que até aquela época não era tão claro e tão evidente. Foi para isso que Jesus veio, não só para morrer na cruz e ressuscitar, como nós celebramos semana passada, mas para proclamar que esse é o convite de Deus para nós. Jesus não veio para condenar pecadores, porque o pecador já está condenado, não precisa condenar. Jesus não veio para mostrar, olha como vocês são pecadores. Jesus veio unicamente para dizer, olha, em mim a graça, em mim a salvação. Eu ilumino o teu coração para você ver o seu pecado. Aí você pode ou caminhar para mim ou me rejeitar. E obviamente nós sabemos que muitos rejeitam. Aí nós chegamos no verso 12. Ou seja, Jesus está ensinando, acontece esse conflito todo, não sabemos quanto tempo demora, provavelmente não foi uma coisa muito longa, mas eles insistem, Jesus está escrevendo no chão, e algumas pessoas perguntam o que ele estava escrevendo, nós não fazemos ideia, todo tipo de sugestão já foi dada, que ele estava escrevendo os pecados dos fariseus, que ele estava escrevendo os 10 mandamentos. Agora, gente, aí é meio assim, ó, tu imagina o que tu quiser. O fato é, ele estava ali o pessoal discutindo e ele não estava dando importância para isso. Não é que ele não estava dando importância à vida dessa mulher, mas certamente ele sabia, conhecia o coração dos fariseus. Então ele não estava dando a eles essa importância toda que eles achavam que teriam. Mas depois que resolve-se o conflito, os fariseus saem, a mulher certamente saiu. Verso 12. Falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, primeira coisa, ele continua o seu ensino e ele usa essa expressão luz do mundo. Certamente há uma associação com aquilo que os judeus acabaram de ver no sábado anterior à noite. É logo depois, tá? Sábado à noite teve aquele pátio iluminado, domingo de manhã Jesus está ensinando e ele diz, eu sou a luz do mundo. Obviamente eles fizeram essa associação. Mas olha comigo o que João já nos falou em João capítulo 1, versos 4 e 5. Vira algumas páginas da sua Bíblia ou algumas telas do seu celular. Chega lá comigo. João capítulo 1, versos 4 e 5. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Nele, em Cristo, estava a vida. Em Cristo, nós já vimos semana passada sobre o significado de vida, que a vida de Jesus é justamente a essência de toda a vida. Não é que eu tenho a minha vida, Jesus tem a vida dele, não. Eu estou vivo porque ele vive. Se Deus, e não só eu, todos nós, toda a humanidade. Quer dizer, se Jesus deixasse de existir, nós deixaríamos de existir. Não estou falando só de vida eterna, vida nos céus, isso tudo tem um significado que nós já vimos semana passada,
mas em Cristo está a própria vida, o próprio conceito de vida. Então, o verso 4 diz, nele estava a vida, mas ele completa, e esta vida era a luz dos homens. Então, de uma maneira muito clara, é Jesus, que é a vida, que pode iluminar os homens. Então, a presença de Jesus, ela é um divisor de águas, ela ilumina. Ou você se aproxima quebrantado, ou você foge ofendido. Jesus não deixa ninguém ileso. Se a pessoa conhece a Jesus, ou ela se sente atraída e vai dar um passo em direção a Jesus, ou vai ficar por perto olhando, alguma coisa assim, ou ela fala, nada a ver, vou embora. E eu lembro de conversar com um homem alguns anos atrás, Rogério estava comigo. Não, acho que não. Sim, Rogério estava comigo. No final de um culto, um homem que apareceu lá, foi trazido por alguns amigos, e nós começamos a conversar e ele falou, não, porque eu não entendo como é que Deus pode ter feito isso e aquilo, não concordo. E conforme nós fomos conversando, chegou um momento que ele falou, pois é, olha, mesmo que Deus exista, que eu não acredito, mas mesmo que Deus exista, eu sou um ser moralmente muito superior a Deus. Eu falei, bom, querido, vou orar por ti. Porque o que eu vou fazer a essa altura? Né? Ele viu a luz e ele preferiu as suas trevas. Claro que aí ele chamou a luz de trevas e chamou as suas trevas de luz, tá? Eu sou uma pessoa iluminada, eu sou infinitamente superior no sentido moral a esse Deus. Esse tipo de coisa é bem isso. Quando a pessoa começa a conhecer a Jesus, ele é impactado por essa luz de Jesus. Essa luz revela corações, revela as coisas mais profundas, e não é o pregador ou você, como cristão, ao falar de Jesus, que está revelando o coração. É a própria autoridade espiritual de Jesus, assim como aconteceu com os fariseus. Jesus não levantou e começou a apontar o dedo, ele falou, se alguém está sem pecado, atire a primeira pedra. E a autoridade espiritual de Jesus os confrontou e eles caíram fora. Não só é a vida de Jesus que pode iluminar os homens, mas as trevas, diz verso 5, não podem derrotar. E aqui é uma coisa muito óbvia, né? Tem gente que saberia explicar isso melhor que eu. Mas você não tem uma competição entre luz e trevas. Nunca existe competição em luz e trevas. Se a luz chega, as trevas vão embora. Trevas não chegam. Trevas estão ali por ausência de luz. Você ilumina, as trevas desaparecem. As trevas não derrotam a luz. A luz pode ser apagada, pode ser ocultada, pode ser desligada, mas quando a luz chega, as trevas desaparecem. Então, quando Jesus fala, eu sou a luz do mundo, e ele continua, e ele fala, quem me segue nunca andará em trevas. Deixa eu olhar mais uma parte aqui, ainda em João, ainda no capítulo 1, que é o verso 9. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Como nós vimos, Jesus é a própria luz. E aqui é curioso, porque a luz expulsa as trevas. Mas a lei de Israel, como eu falei, os judeus costumavam dizer que a lei era a luz que ilumina os homens. Jesus está usando expressões muito conhecidas dos judeus na época. Então, por exemplo, ele diz que a lei é luz. E não só a lei não é luz, como eu diria até mais, citando Paulo, que a lei traz apenas sombras. De novo, não sei quantos dedos você já tem, um no capítulo 8, um no capítulo 1, mas abre comigo ali em Colossenses. Colossenses capítulo 2, versos 16 e 17. O apóstolo Paulo está escrevendo e diz assim, portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, com relação a alguma festividade religiosa ou celebração de luas novas ou dias de sábado. Tudo que ele fala no verso 16, gente, é lei judaica. Lei judaica era isso. Ele está pregando para um grupo de pessoas que conheciam um pouco da religião judaica. Alguns desses judeus haviam se convertido
Aí eles começavam a frequentar a mesma igreja, e aí os judeus falavam, ó, gente, quem é temente a Deus não come carne de porco, tá? Quem é temente a Deus não trabalha no sábado. Então os judeus traziam a lei e tentavam impor sobre os cristãos. Mas olha o verso 17. Bom, verso 16, então ele fala, ninguém julgue pelo que vocês comem ou bebem, com relação a alguma festa religiosa ou celebração de lua nova ou de dia de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Então, com muita clareza, João está ensinando que a lei não é suficiente para iluminar o coração. A única coisa que a lei faz é revelar o nosso pecado. Ela não ilumina no sentido de afastar as trevas e nos dar um novo caminho. A lei nos condena. É para isso que a lei serve. Esse é o propósito da lei. Ainda em 1 João, eu tinha parado no verso 9, mas vamos ler os versos 10 e 12 também. A gente lê assim, aquele que a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então, Cristo vem e ilumina as pessoas. Algumas pessoas aceitam essa luz, não fogem da luz, apesar da luz ser reveladora, às vezes até constrangedora. Então, tem pessoas que aceitam essa luz, se dobram a essa luz e seguem essa luz. E outros que se afastam e rejeitam. Apesar dele ter vindo para os seus, eles rejeitam. Voltando para o capítulo 8, vamos dar uma outra passeada e já voltamos, tá? João 8, verso 12, Jesus falou, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas. Essa é uma afirmativa meio forte, né? Porque nunca andará em trevas, aí eu olho a minha vida e eu tenho que reconhecer para vocês que de vez em quando eu ando em trevas. Tem alguns aspectos da minha vida que não estão totalmente submissos ainda, e olha que eu sigo a Jesus há quase 50 anos. Mas tem áreas da minha vida que eu preciso ainda abrir para que Jesus revele tudo e para que haja uma transformação completa na minha vida. Esse é um processo, gente, de vida inteira. Vamos olhar aqui quando João, o próprio João, em 1 João, capítulo 3, usa mais ou menos a mesma expressão. E é uma expressão que já tem causado muita dor ao coração de pessoas, quando ele diz assim, todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode estar no pecado. Então, tem causado muito tumulto, porque essa expressão, que todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, confronta a minha vida espiritual e eu desconfio que a sua também. A expressão, no entanto, que é mais importante é isso. É a ideia do permanecer no pecado. Então, todo aquele que é nascido de Deus não vive em paz, não vive tranquilamente no seu pecado. Ele não permanece no pecado, e João usa essa expressão logo a seguir. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. A luz de Deus está presente, está iluminando. Uma coisa é muito simples. Aquele que afirma ser cristão, mas se envolve com o pecado, permanece no pecado e não se arrepende, não estou dizendo que ele não é cristão, eu não tenho nenhuma autoridade para julgar quem é ou quem não é cristão, mas eu acho que a gente tem muita base para dizer, cara, verifica aí tua salvação, hein? Olha, examina de perto. Daniel, você está julgando? Não estou julgando, só estou dizendo que a Bíblia me diz aqui, que aquele que é nascido de Deus não vive no pecado. Agora, quando alguém se diz cristão e vive tranquilamente no pecado e não se arrepende, eu acho que nós temos base para pelo menos levar essa pessoa a refletir. Porque Jesus diz, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem realmente se dispõe a seguir a Jesus terá sua vida constantemente iluminada por Cristo. O que não quer dizer que será uma vida perfeita, mas será uma vida
examinada pelas Escrituras, examinada pelo Espírito Santo. Tem um pastor muito conhecido, acho que é o Tim Keller, que fala que a vida cristã é um contínuo arrependimento. Não quer dizer que você vai se flagelar, oh meu Deus, que horror. Mas cada vez que você se coloca diante de Deus, você louva a Deus, você agradece a Deus e você abre o seu coração para ouvir alguma coisa de Deus. Senhor, o que é que o Senhor quer revelar sobre a minha vida? O que é que o Senhor quer falar sobre a minha vida? E o oposto desse coração iluminado é um coração fechado, é um coração cego. Eu quero ir com vocês em uma outra passagem, volto já para João, tá? Que é 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios 3, o apóstolo Paulo, novamente, está falando sobre a nova aliança. A nova aliança é o evangelho da graça, que se opõe diretamente à lei. Então Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Por quê? Porque eu estarei presente na vida dele, eu estarei iluminando, eu estarei afastando sua cegueira. Então, 2 Coríntios capítulo 3, vamos começar pelo verso 12 e vamos até o 18. Paulo diz, portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Deixa eu parar um pouquinho aqui. Para alguns de vocês, talvez seja super conhecida essa passagem, para outros não. Quando Moisés subiu no Monte Sinai para receber de Deus as tábuas da lei, ao descer, o seu rosto brilhava. Aliás, quando ele entrava para conversar com Deus e saía, o seu rosto brilhava. E os judeus ficavam intimidados com isso e não tinham nem coragem de conversar com Moisés. Então, a pedido deles, Moisés começou a cobrir o seu rosto. Então, ele saía do encontro com Deus com o rosto coberto. Só que, no entanto, Paulo revela algo diferente aqui. Ele diz, olha, verso 13, não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia, ou seja, esse brilho ele ia passando, é claro, que Moisés, apesar de um homem íntimo de Deus, era um pecador como eu e você. Então essa glória não era dele, era a glória de Deus, que refletia no seu rosto e com o tempo ia se apagando. Aqui, gente, tem uma lição muito importante para nós como cristãos. Nós vamos levar ao mundo não a nossa luz. Por favor, não façam isso. É muito comum evangélicos, em geral, quererem dizer, olha como eu sou diferente. Espero que a gente seja diferente. Mas o que nos faz diferente é a luz de Jesus. Toda vez que nós, evangélicos, tentamos promover a nossa luz, primeiro que a gente disputa a fonte de luz, que é Deus. Segundo, é que a gente vai passar vergonha. Porque é claro que em nós, a luz, e como eu já tenho dito, tem aspectos da nossa vida que ainda não se renderam a essa luz. Podem ter sido iluminados por Cristo, mas ainda não estão rendidos. E as pessoas percebem isso, gente. As pessoas sabem que nós não somos perfeitos. Então, o nosso papel não é como Moisés, que botava um véu no rosto para dar a impressão que o brilho continuava. O fato é, conforme nós nos afastamos de Deus, conforme nós deixamos de andar na comunhão com Deus, eu digo isso no dia a dia, não estou falando um desvio de anos, mas conforme a gente se afasta de Deus, a presença dele, a luz que ilumina o nosso coração nele, começa a desvanecer. E Paulo diz, então, nós não somos como Moisés, que quando o brilho começava a diminuir, punha um véu no rosto. Verso 14. Na verdade, a mente deles, dos judeus, se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. Então, nessa passagem, o véu mantinha uma ilusão. Versos 14 e 15 demonstram claramente que os judeus desenvolveram uma mente fechada quanto a Cristo. Então,
no 14. Na verdade, a mente dele se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque somente em Cristo ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Eles têm uma mente fechada e eles rejeitam a pessoa de Cristo justamente porque eles não conseguem ver a luz. Eles rejeitaram a luz, eles continuam rejeitando a luz e eles preferem as suas trevas. Eu digo isso, gente, não é para condená-los, não é nosso papel, isso eles fazem sozinhos, mas é para nós compreendermos que quando eu me aproximo de um não cristão, é necessário que exista uma operação espiritual. Não são as suas palavras, a sua sabedoria, o seu testemunho pessoal que vão fazer com que ele se converta. Mas Deus precisa atravessar essa cegueira. Por isso que Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Verso 16, nós lemos assim: mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado, a pessoa tem contato com essa luz. E aqui é um grande debate entre os teólogos, se primeiro Deus ilumina o coração e a pessoa se converte, aí ela crê, ou se ela crê e depois se converte. Eu vou deixar isso para um outro momento, mas o que eu acredito é que existe um momento em que a pessoa toma uma decisão, se volta para Jesus e aí a luz se manifesta. É na conversão que a luz se manifesta. E quando essa luz começa a brilhar, aí então essa pessoa começa a andar na luz. Que é a promessa de Jesus lá atrás. Eu sou a luz do mundo, quem está em mim... Voltando aqui, deixa eu ler direitinho. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. No momento que você toma uma decisão por Jesus, você começa a ser habitado pela luz da vida, que é o próprio Jesus. E ele começa, por meio do Espírito Santo, a iluminar áreas da sua vida. À medida que você rende essas áreas a Jesus, alinha a sua vida com Jesus, sua vida vai sendo transformada. Não de uma maneira escravizada, mas de uma maneira transformadora. Verso 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito de Deus, ali há liberdade. É muito curioso, porque a luz de Cristo, ela não deve nos constranger. Quando Jesus ilumina alguma área na sua vida que precisa ser transformada, isso não deveria ser base para o nosso constrangimento. Claro, eu não gosto de sair por aí falando das áreas da minha vida que não estão alinhadas com Jesus. Mas eu devo aceitar isso como uma realidade muito grande na minha vida e devo aceitar isso como uma realidade muito grande na tua vida, na vida dos outros. Lidar com pecado, gente, é um resultado da ação do Espírito Santo no nosso meio. Por isso que ele diz: aonde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Liberdade. Recentemente, numa outra aula que eu estava dando, uma aula de mestrado, uma moça recém-convertida, talvez 2, 3 anos de convertida, no meio da aula ela falou um testemunho e falou da luta dela com uma questão ali. E, gente, foi muito interessante, porque a maioria dos alunos eram cristãos, ou são cristãos há muito tempo. É um curso de mestrado. E essa moça recém chegou e abriu o seu coração de uma maneira linda. A essência do cristianismo é uma vida vulnerável, uma vida disposta à luz de Cristo, que nos leva a uma transformação. O resultado final é transformação. Mas enquanto nós estamos aqui, nossa vida está em processo. Como cristãos, eu e você somos chamados a continuarmos nesse processo. Verso 17 nos fala dessa liberdade. Verso 18 nos fala daquilo que é essencial para o nosso crescimento. Olha só. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Vamos parar e tentar entender um pouquinho essa formulação que Paulo faz, é um verso muito conhecido, mas o que ele está dizendo é que, primeiro, o véu foi retirado do nosso rosto. Eu posso ver a luz de Cristo. Enquanto eu não me converto, eu não vejo a luz de Cristo, eu não vejo a beleza de Cristo,
E eu rejeito esses sentimentos de constrangimento, de errado e de pecado. E, gente, se você olha ao redor, o que o mundo mais faz é justificar os seus pecados. Mesmo quem não crê. A pessoa fala, não, esse negócio de aborto, isso é bobagem, gente. Isso aí é preconceito judaico-cristão. Ninguém tem o direito sobre o corpo da mulher, apenas a própria mulher. E as pessoas vão elaborando justificativas, o que para mim revela o quê? Que elas estão com o véu sobre o rosto, mas como são criadas à imagem de Deus, dentro delas há uma sensação de que nem tudo está tão bem assim. Nem tudo está funcionando. E essas pessoas se constrangem com isso. Mas com o véu na frente, eles rejeitam a luz de Cristo. No entanto, o verso 18 diz: no momento que você se converte, sua face está descoberta. E aí você contempla a glória do Senhor, você contempla a luz do Senhor. E segundo essa imagem, você está sendo transformado, refletindo mais e mais essa glória, que não é sua, esse brilho que não é seu, mas que reflete a Jesus. Então nós estamos sendo transformados com glória cada vez maior, o qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, ele não só está falando diretamente aos judeus e trazendo uma palavra muito clara aos judeus, dentro daquele contexto da iluminação de Israel e tudo mais, mas ele está falando claramente que ele é aquele que revela os pecados que há no seu coração e no meu coração, e que ele afasta as trevas. E aqui eu preciso falar contigo uma coisa que tem estado no meu coração desde que eu comecei a preparar essa aula. Eu preciso te perguntar, em que área do seu coração ainda existem trevas? Claro que eu não quero que você me responda agora, mas em que área do seu coração, talvez em algum relacionamento, talvez em alguma coisa muito interna, muito sua, talvez você lute muito com rejeições a qual você passou, talvez você lute muito com injustiças passadas, talvez você lute muito com desejos no seu coração que você mesmo condena e sabe que não são legítimos. O sentimento de desconforto com o pecado é bênção. Deus é que te colocou isso. Ele está dizendo: quem me segue não andará em trevas, eu vou iluminar o teu coração. Eu vou iluminar o teu coração, por quê? Porque eu sou a luz da vida e eu vou estar em ti. Então, à medida que eu me comprometo a seguir a Jesus, eu me comprometo a uma vida de contínuo arrependimento, citando Tim Keller, e contínua transformação. Como cristãos, infelizmente, em alguns casos, não vou generalizar, mas é muito comum cristãos impactados pelo aquilo que a gente aprende da Bíblia, a gente começa a querer apresentar uma imagem melhor do que aquela que realmente nós somos. Eu tento passar uma imagem que é mais polida, que é mais aceitável. Eu quero propor a vocês que quando Jesus diz: quem me segue nunca andará em trevas, não é que você saia falando dos seus pecados para todo mundo, mas é que você tenha pelo menos uma ou mais pessoas que conhecem as áreas da sua vida que, apesar de iluminadas, ainda não foram transformadas. Eu quero te incentivar, te encorajar a se submeter a esse processo transformador de Deus na sua vida. É um processo onde a luz brilha e você olha, vê que é Jesus, e em vez de se esconder dessa luz, você abre e diz: Senhor, ilumina mesmo, mostra mesmo, porque eu quero ser transformado pela tua presença na minha vida. Antes de nós encerrarmos com mais uma oração, eu queria ouvir vocês, se alguém tem uma pergunta, um comentário, uma sugestão, quer complementar alguma coisa, é muito bem-vindo. Não? Estamos bem?
Ok, queridos. Quero então encerrar só dizendo que essa promessa de Jesus é uma declaração sobre quem é Jesus. Ele fala: eu sou luz, e onde eu chego, eu vou iluminar, e eu vou tocar, e eu vou não constranger, porque há liberdade, mas eu vou te convidar a uma transformação. Minha palavra é: deixa ele transformar, deixa ele iluminar. Eu quero dar mais uma palavra, um exemplo aqui que eu gosto muito. Faz tempo que eu não tenho frequentado só reuniões virtuais ultimamente, né? O grupo de homens. Mas uma das características que eu percebo desde o começo desse grupo é muita vulnerabilidade. Homens chegando e falando, o que é muito raro entre homens. Entre mulheres também, tá? Mas entre homens a gente se afasta de uma vez. Ah, mas eu acho que, seja um grupo pequeno, seja um grupo de discipulado, seja um ministério que nem o grupo dos homens, quanto mais eu permito que a luz de Jesus brilhe e revele o meu coração, mais eu estou nesse caminho de transformação. Vamos orar? E seguimos para o culto, que deve começar daqui a uns 5, 10 minutos. Senhor nosso Deus, muito obrigado. Obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor Jesus, por vir iluminar, como o Senhor iluminou aquele caso da mulher adúltera, como o Senhor ilumina o nosso coração. Cada vez quando nos aproximamos de Ti, o Senhor traz à tona outros aspectos em que nós podemos refletir mais e mais a Tua glória. E Paulo revela, Pai, e torna muito claro para nós que isso é um processo de liberdade, não de constrangimento. Então, o que eu quero pedir, o que eu quero te agradecer desde já, é por esse processo transformador que o Senhor tem operado na vida de cada um de nós. Me alegro, Pai, porque nossas vidas têm sido iluminadas. Nós não temos andado em trevas à medida que andamos contigo, à medida que a tua presença ilumina a nossa vida e o nosso caminho. Peço, Senhor, que o Senhor continue a operar esse processo de transformação, de iluminação e de revelação na vida de cada um de nós, para que nós possamos refletir a tua glória e a tua luz. Que o mundo possa olhar para nós e ficar impressionado não com a nossa bondade, mas com a tua presença em cada um de nós. Isso é o que eu peço, é o que eu agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Gente querida, Deus abençoe. Semana que vem estamos de volta.